para a história de Jesus, que é o que a gente veio fazer aqui. Que é João 3. Então vamos para João, capítulo 3. A gente até já cantou a música. Obrigado, Cidinha, que me ajudou a lembrar do cantor cristão, dos velhos tempos, que era o cantor dos batistas. Agora os batistas mudaram o nome dele. E a gente ficava brincando com os batistas. E a gente dizia assim, bom, Batista, a única coisa que os batistas têm de cristão é o cantor. Como a gente eram bons metodistas livres, moleques, né, brincando com as outras denominações, e os batistas vinham sempre assim, Batista. Aí a gente dizia, a única coisa cristã que vocês têm é o cantor. Eles ficavam uma fera. Então, o cantor cristão, e nós também, metodistas livres, também que usávamos o cantor cristão. Então, o cantor cristão tem essa música que tem a ver com essa história maravilhosa de João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Porque eu dou estudo bíblico para o meu genro toda sexta-feira à noite, todo sábado à noite. E a minha filha disse assim, pai, haja uma Bíblia que a gente entende, porque você vai buscar essas coisas rebuscadas que você lê e que você escreve, e a gente não entende nada do que você fala. Eu falei, bom, minha filha, o sujeito que vem ouvir o pai, depois de tantos anos com o pai, minimamente tem de entender o pai. Não é possível. Porque eu criei você falando assim. Aí ela fica, pai, mas agora é ele. Tá bom. Você sabe que pai e genro não são exatamente uma ótima dupla. Não é? Sabe como é que é? Aí eu falo, genro, você é genro? Sim. Tá bom, senta aqui, querido. Eu vou estudar a Bíblia com você. Então, mas eu sempre, e um desses dias eu estava falando com ele sobre esse encontro fantástico, que havia um fariseu chamado Nicodemos, João capítulo 3. Você está usando a Bíblia Viva, né? É isso aí mesmo, Marcelo Mastroianni? Não, eu estou tentando achar NTLH, mas... eu estou vendo, não pode usar a Bíblia Viva mesmo. Tem outras aqui. Eu sei, mas pode usar a Viva mesmo, está mais próxima da NTLH. É tanta versão que você vai, o camarada vai usando e você vai dizendo, não, essa daí é fulana, eu quero a outra versão. Aí o cara diz, não, essa aqui, não, eu quero a outra versão. Eu lembro uma vez que eu briguei não. Conversei com um dos tradutores da Bíblia Sagrada lá da Sociedade Bíblica do Brasil, que eles iam lançar a NTLH e eles escolheram alguns pastores para testar o livro, testar a tradução. E eu fui um dos pastores que eles escolheram para testar a tradução. Aí eu li e falei, não vou usar não, hein? Ele falou, por que o senhor não vai usar? Eu falei, tem umas variantes aqui que vocês usaram, que não é do texto Receptus, que é variante liberal, e eu não vou usar. Ele falou, imagina, a gente não fez isso. Fez. Aí abri uma par de versículos e fui lendo para ele, isso aqui no Receptus é assim, você usou esse aqui. Está querendo influenciar a gente? Você esqueceu um probleminha, meu filho. Quem sobe no púlpito sou eu. Eu falo o texto que eu acredito. Aí ele disse, não, pastor, nós vamos fazer umas revisões. Bom, então faça. E eles fizeram o mesmo. Eles melhoraram. Por isso que eu vou usar hoje. Porque eu falei com ele e falei, não é desse jeito aí não, companheiro. Sinto muito. Vai ficar para a próxima, porque hoje eu fiz a exegese aqui. Na minha não bate com a de vocês.
Talvez a de vocês seja muito melhor do que a minha, é óbvio, mas quem vai pregar sou eu, logo. Esse é o poder do microfone. Então, não será esse texto. Mas eles melhoraram, então por isso eu quero usar isso, porque esse aqui é mais inteligível para quem não é muito afeito às traduções mais antigas. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. O que é interessante dessa fala do Nicodemos com Jesus é que Jesus ainda não tinha começado o ministério dele. Você pensa que isso aqui é no fim do ministério de Jesus? Não, Jesus não tinha nem começado o ministério dele. Ele ainda estava falando a mesma coisa que o João falava lá no Jordão e batizando igual o João Batista, porque ele estava esperando o João Batista parar e o João Batista não parava. Enquanto o João Batista não parou, Jesus ficou ajudando o João Batista. O João Batista pregando de um lado do Jordão e ele pregando do outro. E dizendo a mesma coisa que o João, para não criar choque. E aí ele nem tinha começado o ministério dele. Então isso mostra que Jesus, enquanto fazia o ministério de João Batista, porque ainda era o ministério de João Batista, que era o ministério de preparar o caminho do Cordeiro, do Messias, etc., já fazia milagres. Olha só, hein? Aí você lembra do apóstolo João, esse aqui que nós estamos lendo, que disse: olha, gente, eu selecionei alguns milagres de Jesus. Porque se eu fosse contar tudo que ele fez, não haveria papel e tinta suficiente para isso. Então, eu selecionei alguns para que vocês vejam e, vendo, creiam que ele é o Filho de Deus. Ponto. Então, Jesus não tinha começado o ministério dele e o Nicodemos disse: ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Imagina, Jesus poderia ter dito para ele: ei, meu filho, você não viu da missa um texto. Esse negócio aqui não começou ainda não. Eu ainda não comecei o ministério. Você já está admirado? Eu não comecei meu ministério ainda não. Eu ainda estou no do João. Estou esperando o João se mancar. Ele não se manca, ele não para. Eu estou aqui com ele. Enquanto ele não parar, eu fico aqui. Não comecei o meu ainda não. Aí já viu. Então você imagina o quanto de milagre que o Senhor fez. E aí o Senhor respondeu para ele: ó, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. O que eu vou dizer é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Que bom que ele já estava pensando nele, não é? Ele disse: como é que um homem velho? Então está pensando nele. Ele é o velho. É o que eu faria também, se eu estivesse no lugar dele. Eu faria: como é que um velho como eu pode nascer de novo? E aí Jesus diz para ele, será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que o que eu estou dizendo é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Pronto. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Esse é o susto do Nicodemos. E a fala do Nicodemos faz todo sentido. Como é que alguém pode nascer de novo? E Jesus disse: se não nascer de novo, não entra. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte:
o reino de Deus é invisível. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. E não entra no reino de Deus. Então, o reino de Deus é invisível aos olhos naturais. É assim, é como se você estivesse andando sempre, todo dia você passa na praça, na frente da sua casa, e tem uma nave estelar pousada na praça, mas ela está invisível, então você não vê. Um dia, quando você está passando pela mesma praça de sempre, a nave abre numa fração de segundos, abre a porta e puxa você para dentro e você diz, uma nave! Pronto, se você viu que você está do lado de dentro, do lado de fora você não vê, porque do lado de fora é invisível. O reino de Deus é assim. Você só vê se entrou. Se não entrou, ponto. E aí Jesus disse, para entrar precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Esse é o problema. Nascer de novo é como Deus resolveu o problema dele, conosco, e o nosso problema com ele. Qual o problema de Deus conosco e qual o problema da gente com ele? Imagina que a Trindade está conversando, munida da sua sabedoria, como diz Provérbios 8. Lembra de Provérbios 8, né? O Senhor pegou a sabedoria e saiu criando tudo. Então, munido da sabedoria que o Salomão pediu, e ele está lá criando. E aí ele é onisciente, ele sabe tudo, já falamos sobre onisciência. E aí a Trindade diz, olha, não vamos criar, porque o ser humano que nós vamos criar para ser a nossa imagem na criação, vai nos trair. O ser humano vai nos trair. E quando o ser humano nos trair, não vai fazer sentido ter universo nenhum, porque a gente está fazendo o universo para se deleitar com a nossa criação e vamos ter uma imagem nossa na criação, que é o ser humano, a espécie humana. A espécie humana vai trair a gente. O que a gente vai fazer? Vai destruir o universo? Então a gente vai criar para destruir? Então não vale a pena criar. Aí a sabedoria diz, não, mas assim, pode tentar outra criatura. E aí a Trindade diz, não, mas esse negócio vai ficar na base da tentativa e erro, hein? Isso não vai dar certo. Aí a sabedoria diz, bom, e se a espécie humana for criada e depois da rebelião for recriada? Como é que faz para recriar? Transfere a humanidade de matriz. Então, qual é a matriz da humanidade? A matriz da humanidade é Adão, que Deus criou e duplicou. Tá certo? Adão é o nome do casal. Aprende que Adão é o nome do homem, mas Adão é o nome do casal. Tá certo? É o casal Adão. O casal Adão é que é a imagem e semelhança de Deus. Por que é o casal Adão que é a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunidade que vive em absoluta unidade. Deus criou algo à sua imagem e semelhança, criou o quê? Uma outra comunidade. Tá certo? Alguns teólogos diziam, não, o homem é imagem e semelhança de Deus porque o homem é um ser racional, porque o homem tem vontade, tá certo? E por isso ele é imagem e semelhança de Deus. Só que aí a Bíblia diz, tem um probleminha então aí, amigo. Qual é o probleminha? Os anjos também são seres racionais. E os anjos também têm vontade. Os anjos também são seres morais. Por isso eles vão ser julgados. Você não pode julgar ninguém que não seja moral. Tá certo? Se o cara não é moralmente responsável, você não pode julgá-lo. Então os anjos serão julgados, logo eles são seres morais.
Mas deles não é dito que eles são imagem e semelhança de Deus. Por que que nós somos e eles não? Porque, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus que conseguem experimentar o que Deus experimenta. E o que é que Deus experimenta? Unidade. Onde mais de um é um só. Tá certo? Eu já expliquei aqui na comunidade que a língua hebraica tem duas palavras para unidade. A palavra Yahid e a palavra Ehad. A palavra Yahid é peça única. Então, um copo é Yahid. Um cacho de uvas é Ehad. Por quê? Porque é um cacho, é uma comunidade. Um cacho de bananas é Ehad. Por quê? Porque é uma comunidade. Tá certo? Então, quando a Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, está dizendo que Deus é único, mas é Ehad, e não Yahid. Se ele fosse Yahid, ele seria uma peça única. Mas como ele é Ehad, ele é uma comunidade. Entendeu? Quando chega no Novo Testamento, a gente desvenda a revelação que Moisés trouxe. Porque foi Moisés que disse, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Aí o Jonatas, que sabe hebraico, depois explica para vocês direitinho como é que funciona isso. Então, a Cidinha também sabe, mas eu vou privilegiar o Jonatas, porque se você privilegia a mãe em detrimento do filho, o filho fica com problema. Então vamos de Jonatas hoje. Então, essa é a ideia. Entendeu? Então, Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou quem? Outra comunidade. Tá certo? Isso é claro para os irmãos? Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque guardadas as devidas proporções, nós somos as criaturas de Deus capazes de experimentar o que Deus experimenta, onde mais de um é um só. Uma comunidade em absoluta unidade. Nós perdemos isso na rebelião. É óbvio, ululante, não é? Que nós perdemos isso na rebelião. Então, imagina a Trindade conversando com a sabedoria, e a sabedoria diz, não, então a gente faz o seguinte, a gente cria, eles vão se rebelar e a gente recria. E como que a gente recria? A gente cria uma outra matriz para eles. Então a primeira matriz, que é o Adão, vai romper. Ok. Aí a gente gera uma outra matriz para eles e transfere a pessoa que a gente vai salvar de matriz. Ao invés de ele ser agora fruto do primeiro Adão, ele passa a ser fruto do último Adão. Glória a Deus. E aí o Paulo é que explica para a gente em Coríntios que Jesus é o último Adão, a nova matriz da humanidade. E que ser salvo é ser transferido da primeira para a última matriz. Isso é nascer de novo. É ser criado de novo, a partir de uma outra matriz, que é Cristo, o Senhor. Então, Jesus está dizendo para o Nicodemos o seguinte, se você não mudar de matriz, meu velho, você nem entra e nem vê o reino de Deus. Por quê? O Nicodemos está esperando chegar ao reino de Deus. Só que o Nicodemos pensava como todo judeu pensava. E como é que todo judeu pensava? Que Jesus ia vir substituir o César e que o povo judeu ia substituir Roma e eles iam passar a mandar no mundo e Jesus ia passar a ser o grande César que nunca é destronado. O Messias que nunca é destronado. Jesus vem e diz, errou, amigo, não tenho nenhuma intenção de ir por aí. Eu não vim aqui disputar com outros tiranos, não. Eu não sou tirano.
Não é por aí que eu vou. Eu vim trazer o reino de Deus. E o reino de Deus só vai ser habitado por quem for criado de novo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo foi criado de novo. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E isso é fantástico, porque essa frase do Paulo é enigmática, é emblemática, na verdade. Quem está em Cristo é. Todo mundo quer ser. O Paulo diz: você quer ser? Quero. Então esteja em Cristo, porque quem está em Cristo é. Para ser, precisa mudar de matriz. Entendeu? E isso é um milagre. E é isso que Jesus diz para o Nicodemos. Olha, meu filho, o Nicodemos diz: como é que isso pode acontecer? E Jesus respondeu: o senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao senhor que isso é verdade, eu estou falando a verdade. E eu falo daquilo que eu sei e conto o que eu vivi. Tá certo? Que eu tenho visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Ué, eu estou contando para você o que eu sei. E você não está querendo aceitar o que eu estou dizendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Se eu falo com você as coisas deste mundo e você não crê, imagina como vai ser quando eu começar a falar das coisas do céu. Aí, claro que o Nicodemos começou a botar tratos na bola e a perguntar: mas espera aí, ele está falando de coisa da terra? Novo nascimento é coisa da terra? Não é do céu? Essa é a questão aqui. Porque Jesus está dizendo: eu estou falando de coisa que você devia saber. Por que eu devia saber? Pergunta o Nicodemos. Por quê? Porque já aconteceu. Não, não aconteceu. Aconteceu. Aconteceu e virou manchete. Aconteceu. Mas quando que aconteceu? Aí Jesus disse: ó, assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo quando aconteceu o primeiro novo nascimento, que não é semelhante ao do Novo Testamento, é óbvio, mas foi uma espécie de novo nascimento. Por quê? Você lembra o que aconteceu aqui? Vou te lembrar. O pessoal ficou reclamando de Moisés. E reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. E Deus então disse: ah, não está gostando? Vamos colocar umas serpentes letais aí e vamos acabar logo com isso. E as serpentes letais vieram. E começaram a atacar os seres humanos começaram a morrer quase que imediatamente. Por quê, gente? Vocês sabem que o povo estava andando no deserto para morrer, porque eles tiveram crise de fé, e aí Deus disse para Moisés o seguinte: só os sub-20 vão entrar na terra de Israel. Tá certo? Quem não for sub-20 não entra na terra de Canaã. Só sub-20 entra na terra de Canaã. Bom, e os que têm mais de 20? Os que têm mais de 20 vão morrer no deserto. Então o Senhor andou com eles 40 anos no deserto, até que todos os que não eram sub-20, ou seja, os que eram sobre 20, você não é sub, você é sobre. Então os que eram sobre 20, tá certo? Morreram livres, mas não entraram na Terra Prometida porque tiveram uma crise de fé em Cades Barneia, na entrada da Terra Prometida, tá certo? Então eles ficaram andando para morrer. Eu me lembro uma vez,
eu fui chamado para falar sobre a experiência de Deus no deserto. E aí, eu e um outro irmão. E aí, o outro irmão falou do deserto e disse: o deserto é o melhor lugar, porque Deus cuida do seu povo, porque lá a roupa não estragava, o sapato não estragava, o maná vinha todo dia. Quando tinha vontade de comer carne, as codornizes perdiam a sustentação e caíam e tal. Então, o deserto é o nosso sonho de ser cuidado por Deus e tal. E Deus cuida da gente no deserto, e é preciso ter essa experiência com Deus no deserto. Aí ele falou, fez a colocação, aí era a minha vez. Aí era a minha vez, eu falei: se não vai prestar, mas eu vim aqui para isso, eu vou fazer. Aí eu cheguei e falei: ó, irmão, vocês vão me desculpar, mas o deserto é para matar. O deserto, eles estão andando no deserto para morrer. Imagina que um beduíno está com um filho andando no deserto, e aí o filho cruza com o povo judeu e fala para o beduíno: pai, quem são esses caras aí? E o pai diz: ah, eles são aquele povo que veio do Egito. Assim, mas eu já encontrei várias vezes no deserto. Uma hora eles estão num lugar, outra hora estão em outro, outra hora estão em outro, outra hora estão em outro. Aí o filho fala: mas qual é o propósito deles? Por que eles ficam andando no deserto? E o beduíno diz assim: ah, não sei por que eles estão andando no deserto. Eles estão andando, já faz anos que eu vejo no deserto. O beduíno não sabe que Deus não está perdido no deserto. Deus está esperando todos sobre 20 morrerem no deserto. Porque eles foram incrédulos em Cádiz Barneia. Quando os 12 espias voltaram, e só 2 espias acreditaram em Deus. 10 espias disseram: esquece, nós nunca vamos tomar essa terra. Só 2 espias, Josué e Caleb, que disseram: não, Deus tirou o amparo dos cananeus, nós vamos devorá-los como se fossem pães. Que foi a fala do Caleb. Os outros 10 disseram: de jeito nenhum, tem muralha para todo lado, tem uns gigantes, eles vão devorar a gente. Aí o povo diz: ah, então a gente não vai. Aí Deus disse: ah, não vai? Bom, se vocês não vão, vocês ficam. Só quem tem menos de 20 vai entrar. E os outros? Não, os outros morrem. Qual é o problema de Deus com os seres humanos? Que facilita a vida de Deus. Sabe qual é o problema de Deus com os seres humanos que facilita a vida de Deus? Que Deus tem todo o tempo do mundo e os seres humanos não sabem quanto tempo tem. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. E Deus diz: ok, meu filho, pode ir. Não é? É igual aquele camarada que disse para Deus: para o senhor um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Ele disse: é a mesma coisa. Então, para o senhor $1 e $1 bilhão é a mesma coisa. Deus disse: é a mesma coisa. Ah, então me dá $1 bilhão. E Deus disse: me espera uns minutos. Se você aguentar esperar. Eu não tenho problema com vocês. Porque vocês têm data limite. Vocês têm data limite. Você não quer se encontrar comigo agora? Você vai se encontrar comigo. Porque vocês têm data limite. Simples assim. Então, eles reclamaram de Moisés e Deus soltou as serpentes letais. E aí começou a morrer. Aí eles entraram em pânico. E pediram para Deus uma oportunidade. E Moisés foi lá, falou, e o Senhor disse para Moisés: pega os seus escultores aí, fala para eles fazerem uma serpente abrasada,
que é uma serpente que dá a ideia de que está viva. Coloca ela numa estaca e levanta ela para todo mundo. Naqueles segundos que há entre a mordida e a morte, se eles olharem para a serpente e crerem em mim que eu resolvi o problema da serpente, o veneno sai deles. Eles voltam, é como se eles voltassem no tempo e não fossem nem picados. A picadura sai. Eles voltam no tempo. É quântico. É quântico. Eles voltam para antes de serem picados. Jesus disse: você não estudou isso na Bíblia, Nicodemos? Você devia ter estudado. Se você tivesse estudado isso na Bíblia, Nicodemos, você saberia que já houve uma experiência com o povo de Israel em que algumas pessoas nasceram de novo. Elas estavam condenadas à morte inevitável e, de repente, o veneno não estava mais lá e nem a marca da mordedura. Então, eu estou falando para você de uma coisa da terra, uma coisa que já aconteceu com vocês. Só que agora eu estou propondo um nível muito superior. Eu vou criar vocês de novo. E eu vou criar vocês de novo a partir de mim. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou a nova matriz da humanidade. Então, o que é ser salvo? Ser salvo é ter mudado de matriz. Por isso que ele disse: quem nasce dos seres humanos é humano. Eu afirmo a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água aqui é a palavra. Palavra. Lembra? Quando vai chegar lá no dia da ceia que nós estamos celebrando hoje, o Senhor lavou os pés dos discípulos. Certo? Porque os discípulos não queriam fazer o papel de escravo, de lavar o pé do outro. Jesus foi lá, se cingiu de toalha, pegou a água, foi lá e lavou o pé dos discípulos, porque os discípulos precisavam lavar o pé para comer. Por que precisava lavar o pé para comer? Porque eles não se sentavam em cadeira. Cadeira era um negócio do Egito. Eles sentavam no chão, nas almofadas. Tá certo? E aí o pé ficava de fora, tá certo? Aí ficava todo mundo vendo a sujeira do pé do outro. Então eles tinham uma etiqueta lá, que tem um escravo que lava o pé para ninguém ficar vendo que o sapo não lava o pé e não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Então, para ele não passar por essa vergonha, alguém lavava o pé dele. Aí Jesus lavou o pé. Quando ele foi lavar o pé do Pedro, Pedro disse: não, eu não quero o senhor fazendo papel de escravo comigo, não. Aí Jesus disse: se eu não posso servir você, você não tem nada a ver comigo, amigo. Você não entendeu que eu estou inaugurando um reino que todo mundo presta serviço para todo mundo? Você ainda não entendeu? Eu estou fazendo isso e vocês também vão fazer isso. Porque o reino que eu estou trazendo é um reino onde todo mundo é prestador de serviço. Você não entendeu ainda? Aí ele falou: então pode lavar o rosto e as mãos, etc. Porque eles tinham todo esse trabalho de higiene. Aí Jesus disse: você não precisa, porque você já foi lavado pela palavra que eu tenho dito. Então, quando o texto diz: quem não nascer da água e do Espírito, está dizendo: quem não nascer como fruto da palavra e da habitação do Espírito, não entra no reino de Deus. Então, o que é nascer de novo? Você está aqui ouvindo, eu estou falando, de repente, no meio da minha fala, o Cristo fala com você. Quando o Cristo fala com você, a água lavou você. Você se deu conta: eu preciso ser um vaso novo. Eu não posso continuar sendo como sou. Aí o Espírito Santo vem e muda você de matriz. A partir de agora, você não é mais
da matriz do primeiro Adão, você é da matriz do segundo Adão. E o Espírito Santo mora em você e você mora no Espírito Santo. Isso é nascer de novo. Isso é um milagre. E aí, é isso que ele diz. Então, isso já aconteceu em Israel e agora vai acontecer numa profundidade que até então não tinha acontecido. E assim como Moisés levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também eu vou ser levantado. Então, quando eu subir na cruz, eu sou aquele que vai gerar você de novo. Eu vou gerar você de novo. Quando aqueles meninos com o veneno da serpente dentro do corpo olharam para a serpente, eles foram gerados de novo. Sem serpente, sem veneno. Agora eu estou levantando, eu estou sendo levantado. E quando vocês olharem para mim, vocês vão ser criados de novo. E a natureza de vocês vai mudar. Vocês vão ganhar uma nova natureza humana que participa da natureza de Deus. Porque o Espírito Santo vai morar em vocês. Eu vou fazer isso. Eu vou ser levantado na cruz para fazer isso. Quem olhar para mim vai nascer de novo. E vai ver o reino de Deus do único jeito que dá para ver o reino de Deus, que é de dentro do reino de Deus. Por isso que não é mudança de religião, é mudança de natureza. Entendeu? Por isso que o Paulo disse, você não tem o fruto do Espírito? Não? Ih. Dançou, companheiro. Dançou, porque você tem de ter o fruto do Espírito. Porque isso aqui é natural. Uma vez um menino falou para mim assim, eu tenho tanta dificuldade, eu não quero perdoar. Eu falei, tem algum problema aí com você. Ele falou, por quê? Porque você devia estar falando para mim, caramba, aquele cara não merece perdão, mas eu não consigo olhar para o sujeito e não perdoar. O que está acontecendo comigo? Aí eu vou dizer para você, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é assim mesmo. Ele diz, não, você não foi perdoado? Fui. Então, você vai fazer o que agora? O que você acha que você vai fazer? Você lembra que eu perdoei você? Lembra? É agora que eu entrei em você, você acha que eu vou fazer você fazer o quê? É natural, amigo, é natural. Perdoar, amar, ser bom, benigno. É natural. É fruto, fruto é natural, é vida. Lembre-se, vida é a tecnologia de Deus. Vida é a tecnologia de Deus. Só nós, seres humanos, acreditamos que a morte pode consertar a vida. Deus sabe que só vida conserta a vida. Por isso que ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Porque só a vida conserta a vida. Tá certo? Então, é isso que nós celebramos na ceia. E é isso que nós vamos celebrar agora. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Porque o Nicodemos estava dizendo, é como se o Nicodemos dissesse, que você está fazendo isso? E aí o Senhor disse para ele, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Vida eterna não é uma vida sem fim. Vida eterna é uma outra qualidade de vida.
Porque eternidade não é um tempo que não acaba. Eternidade é a ausência do tempo. Guarda isso, que o tempo é uma criação. Deus é da eternidade, da ausência do tempo. Então há um tipo de vida que é chamado de vida eterna. Por que é eterna? Porque vem direto de Deus, que é a que vive fora do tempo, na ausência do tempo. Todas as coisas estão diante dele o tempo todo. Porque o tempo é criação. Entendeu? Isto posto, amados e amadas em Cristo Jesus, disse o Senhor Jesus: o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Essa morte aqui não é a morte física, é a morte espiritual, que fica nas trevas para sempre. Uma vez eu estava pregando para um menino, ele falou assim: se eu não entregar a vida para Jesus, eu vou para onde? Eu falei: vai ficar onde você está. Ele falou: eu vou ficar onde eu estou? Eu falei: só que você vai saber onde está finalmente, não vai gostar. Já estou avisando para você agora, para você não dizer que não foi avisado. Você não vai gostar de continuar onde você está. E você finalmente saberá onde você está. Então, se eu fosse você, eu não arriscava. Então, essa é a ideia. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Aquele que crê no Filho não vai ser mais julgado, porque creu no Filho. Mudou de matriz. Então você mudou de matriz. Amém? Amém? Tá lá essas coisas. E agora eu já comecei, eu falei: Jesus, eu tenho que começar tudo de novo aqui. Não vai dar tempo mais, gente. Eu já passei do tempo, não vai dar. Então, amém? Amém. Melhorou. Agora melhorou. Então, aqueles que mudaram de matriz, que agora tem o último Adão como a sua matriz, agora você é uma pessoa que mora na Trindade e a Trindade mora em você através do Espírito Santo. Amém? Amém. Então você é uma pessoa que é como o vento, porque Jesus Cristo disse que aquele que é do Senhor é como o vento. Não é o Espírito que é como o vento aqui na palavra de Jesus. É você que é como o vento. O Senhor pode levar você onde Ele quiser. Agora começou a ficar perigoso. Opa! Lembra? O John Lennon dizia que vida é aquilo que acontece enquanto você fazia outros planos. Aí a gente diz para ele: John, você não sabe nada, porque o Espírito Santo não deixa nem a gente fazer plano. Então, acontece, antes que a gente pense fazer plano, ele já soprou a gente. Ele já soprou, a gente já está num outro lugar, já está fazendo outra coisa, não dá tempo para isso. Então, isso posto, aqueles que são como o vento, que o Espírito Santo leva para onde quiser, agora estão sendo convidados para comer do pão e beber do cálice. Então, se você mudou de matriz, essa é a sua mesa, porque essa mesa é o resultado do sacrifício de Jesus, que subiu na cruz para nós sermos libertos do veneno que nós carregávamos e que nos matava e que agora não está mais em nós. Amém? Amém. Então, por isso, nós separamos o pão do uso comum e o dedicamos para tipificar o corpo de Cristo, que é
moído por nós, por nosso amor. E o vinho, o fruto da vide, na verdade, esse aqui não é um vinho, é o fruto da vide, a gente tirou do objetivo natural dele e para ele tipificar o sangue de Jesus. Amém? E depois participarem, todo mundo pode participar. Vamos cá, peraí, todas as crianças podem vir.